Chegou o momento de fazermos o resumo do capítulo 76 de O Canto do Pássaro. Mas a felicidade não durou muito. Ferit e Seiran, que pareciam seguir separados, cada um tocando sua vida, acabam se cruzando de novo. E olha, eu espero de coração que seja para o bem desta vez. Amigos, eu sou Silvana e te dou boas-vindas ao nosso cantinho cheio de amor pelas novelas turcas. Pega um café e senta aí e vem comigo, porque hoje eu vou te contar tudinho o que aconteceu nesse capítulo, que mexeu com o coração de todo mundo. Isabela fica feliz quando os investidores aprovam os desenhos de Ferit, mas a alegria dura pouco, porque ela não imagina que os desenhos são de Seiran. Logo pergunto a Ferit se esses desenhos não seriam o mesmo dele, porque os traços o denunciam. Ferit admite: sim, esses desenhos são da minha ex-esposa, Seiran. Agora os investidores querem o contrato assinado, mas com a condição de que Seiran esteja presente e assine também. Ferit então terá a difícil missão de convencê-la, segundo a Isabela, para proteger o legado do seu avô Raik Korhan. Aliás, até hoje nos perguntamos aonde está o avô Raik Korhan. No episódio anterior, Ayla, a mãe de Sinan, visitou Esme. Durante a visita, ela tenta convencê-la a formar uma aliança para separar os jovens, porque não aprova o relacionamento de Seiran e Sinan. Ayla diz que Seiran não está à altura deles, nem tem o mesmo sotaque. A discussão termina com Esme furiosa e Ayla vai embora indignada. Enquanto isso, Cássio segue o homem que tinha chantageado Suna com a história do sangue dos Korhans, mas Cássio acaba sendo ameaçado e não consegue arrancar dele a verdade sobre o Afonso. Seiran pede a Sinan e a irmã dele que não contem ainda sobre o casamento, pois quer fazer uma surpresa para as famílias. Mas a irmã de Sinan é bem estranha, parece jogar dos dois lados, e sinceramente eu acho que ela tem um certo interesse por Ferit. Quando Ferit chega à casa de Seiran, tenta convencê-la a continuar desenhando. Ela se emociona ao saber que os investidores amaram seus desenhos e por um momento quase cede, mas decide não aceitar a proposta, pois teme cair no mesmo inferno de antes. Ferit insiste, dizendo que ela pode trabalhar de casa, sem precisar se aproximar dos Korhans. Ele até dança feito um palhaço para fazê-la sorrir, mas nada funciona. Logo depois, Sinan aparece e enfrenta Ferit, deixando claro que não quer confusão. A irmã de Sinan o impede de revelar o casamento e o leva embora. Na mansão, a nova sogra de Otávio escuta uma conversa suspeita, então ela tenta subornar uma funcionária para que conte tudo o que acontece lá dentro. A funcionária se recusa, mas a ex de Afonso se oferece para o trabalho, movida por raiva, pois acredita que Afonso a usou só para provocar ciúmes em Suna. Enquanto isso, Seiran prepara um jantar para revelar o casamento. Sinan faz o mesmo, convida sua família. Cássio aparece sem ser chamado, usando a chantagem para conseguir um lugar à mesa. Ninguém gosta, mas Seiran acaba aceitando. Ferit, desesperado para falar com ela, pede ajuda a Afonso, que arma um encontro. Ferit chega de surpresa ao restaurante, mas quando Seiran anuncia seu casamento com Sinan, ele explode de raiva, bate na mesa e quase desaba. Mais tarde, Jia se aproxima de Seiran, finge parabenizá-la e solta: "Obrigado pelos desenhos que você fez para Ferit." Seiran percebe que tudo foi revelado, mas continua negando o convite para voltar a trabalhar com ele. Ferit tenta convencê-la dizendo que ela é diferente, que tem um talento único, mas ela é firme, não quer saber dos Korhans. Os dias se passam. Seiran e Sinan, agora oficialmente casados, tentam seguir em frente, mas as famílias não aprovam. Ayla continua manipulando o filho, fingindo problemas de saúde. Até usa o diabetes como desculpa para controlá-lo. Ferit, por outro lado, se envolve cada vez mais com Diyar, e alguém os observa de longe, espionando. No dia seguinte, Seiran vai procurar casas para morar e acaba pedindo ajuda a Ferit. Ele se aproveita da situação e a leva para o seu ateliê, onde acabam trabalhando juntos novamente. Ela sente aquela mesma chama acender
Eferite diz: o azul é a cor da paz, mas você, Seiran, você é vermelha como a paixão. Seiran tenta resistir, mas o destino continua brincando com eles. Enquanto isso, Ayla arma um novo plano: aproximar Seiran de Ferite, para despertar ciúmes de Sinan e separar o casal. Sua filha será a cúmplice disso. Seiran e Ferite acabam visitando uma mansão enorme e ele provoca dizendo: daria para criarmos 5 filhos aqui, não acha? E ela responde: e por que não? Sou como qualquer mulher. Ferite rebate: não, Seiran, você não é como as outras. No fim, ela fecha o negócio da casa e vai embora, mas está confusa, dividida entre a razão e os sentimentos. E assim termina o capítulo 76, Ferite completamente arrasado, Seiran dividida e pensativa, tentando esconder o que ainda sente, e Sinan cada vez mais preso nas mentiras da própria mãe. Mas uma coisa é certa, o destino ainda vai aprontar muito com esses 3, e eu quero saber, o que você achou desse episódio? Deixe aqui nos comentários porque eu amo ler as teorias e as opiniões de vocês. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve e ativa o sininho. Esse foi mais um resumo de O Canto do Pássaro. A gente se vê no próximo vídeo.